tá? Quero agradecer a alegria contagiante da Betinha, da Luciene, da Fabiana. Elisa, me ajude em oração. Vamos orar. Betinha, e aí, ó? Linda, maravilhosa. Eu sei. É só pra gente começar. Depois você passa aquele bilhetinho, senta lá, tá? Elas estão articulando a escala, né, daqui. A escala, isso mesmo, uma coisa séria. Eu sei, eu vou botar vocês três reunidos. Não, tá tudo certo, tá? Aliás, nós vamos ajudar vocês, que a gente vai fazer esse apelo, porque já adiantando para amanhã não tem ninguém até então. Então a gente está se mobilizando aí para ver se a gente consegue, tá? Tem para terça, para quarta, hoje tem gente lá, mas amanhã não tem. Amém? Então, vou convidar você então a fechar seus olhos, na nossa cabeça, para que a gente possa começar a nossa EBD nesta manhã. Amém? Vamos lá? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos nesta manhã mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor, porque todas as vezes que levantamos, podemos sentir, ó Deus, o teu cuidado, a tua mão sobre as nossas vidas. Nós colocamos diante de Ti, Pai, nesta manhã mais uma vez, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E nos ajude, ó Deus, a começarmos esta semana, mais uma vez, de uma maneira especial na Tua presença. Estamos aqui, Pai, porque nós queremos aprender de Ti, porque nós buscamos mais a Tua face. Queremos, ó Deus, estarmos em comunhão contigo. Por isso, nesta manhã, Deus, não olhe as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas nos ajude, Senhor, a caminharmos olhando somente para Ti. Deus abençoe cada família aqui presente, cada lar aqui presente. Tu conheces, sabe, da vida de cada um. Por isso, ó Deus, trabalha em nossas vidas aquilo que precisamos melhorar. E tira de nós, Pai, aquilo que não tem te agradado. Senhor, nós apresentamos nesta manhã mais uma vez, naquele leito de hospital, a vida da irmã Kila. Senhor, tu sabes, tu conheces, tu sondas. Deus, entra com o teu agir. Pai, quando os médicos dizem que não, aí é que tu entras, ó Deus, dizendo, eu sou o Deus do impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Deus é somente uma palavra vinda de Ti. Por isso, Deus, colocamos a vida da Tua filha mais neste dia nas Tuas mãos. Sustenta a vida do meu Deus, a vida dos seus filhinhos. Senhor, dá um renovo espiritual para a vida do Teu servo nesta manhã. Tira toda a tristeza, toda a angústia. E Deus, dá um renovo de alegria, de contentamento na Tua presença. Pai, pedimos também, te agradecemos pela vida do Miguel e da Simone. Obrigado, Deus, pelo livramento, Pai. Teus filhos nesta hora estão retornando para o Rio de Janeiro. Continua conduzindo a vida desta família, Pai, como o Senhor conduziu até agora. Nós glorificamos o Teu nome nesta manhã, porque já temos tantas coisas para Te adorar, para Te agradecer e Te rogar, Senhor, continue conosco, falando aos nossos corações, abençoando a nossa igreja neste final de semana, tão empenhada de oferecer as nossas vidas, nossas ovelhas, o melhor de Ti. Por isso, Deus, continua abençoando a vida do pastor Paulo, da pastora Marilé, dando visão dos altos céus e conduzindo, Pai, todas essas programações que nós temos durante esta semana. A Ti toda a honra e toda a glória. Nos colocamos diante de Ti nesta manhã para mais uma lição. Usa a minha vida, a vida do Pedro, Pai, como canal. E em nome de Jesus, Pai, nós pedimos essas bênçãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o tempo e a família, tá? O nosso estudo ele é até pequenininho, ele tem 3 tópicos só, tá? Mas é um tema tão profundo que vale a pena a gente parar nesta manhã para nós meditarmos mais um pouquinho, tá? Quando a gente fala de tempo, a gente fica pensando assim. Ontem, né, enquanto eu estava fazendo escova no cabelo, eu estava passando no Luciano, e aí eu fiquei pensando, tanto nas propagandas, tanto que aconteceu no programa dele ontem, teve algumas coisas até que foram interessantes. Primeiro que aparece uma propaganda de um banco dizendo que hoje o fundamental é o
Tudo tem que ser rápido. É o tempo, que a gente não pode perder o quê? Tempo. Aí os bancos hoje em dia oferecem tantas coisas, né? Para facilitar através da internet no seu celular, que muitas das vezes você não precisa nem mais ir ao banco resolver. Não é verdade? Agora, também nós vamos fechar nessa manhã falando sobre a questão do, já que a gente hoje em dia é referente dos pais, vamos aproveitar aqui para fazer uma pequena reflexãozinha no final. Afinal de contas, nossos sacerdotes estão aqui e merecem também o nosso carinho, né, a nossa homenagem, tá bom? E aí também ontem no programa do Luciano apareceu uma menina que não viu o pai há 11 anos. Não sei quantos puderam ver. Super interessante, irmãos. A gente vê o quanto que a presença do pai é um referencial e é irrecuperável. A mãe ela pode ajudar, eu sei que tem mães que criam sozinhas, mas a presença do pai e do homem na família é fundamental. Cabe nós, vocês, né, que são sacerdotes, estarem bastante cientes disso. Eu sei que a gente já tem trazido muito esse assunto, mas vamos estar cada dia mais. E nós mulheres ajudar os nossos maridos a serem melhores pais. Amém? Então, falando sobre o tempo e a família. Vamos lá, Salmo 90, 12. Vamos falar? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. É viver por viver, irmão? Não. É viver de tal forma que a gente alcance corações sábios. A vida tem esse objetivo. Você tem dúvida disso? Mas vocês acreditam que tem gente que vive também vive como se a vida estivesse passando de tal forma e as pessoas só estão preocupadas com o quê? Com o seu dia a dia, com a sua labuta, com o seu emprego, não é isso? Especificamente os nossos maridos ficam muito preocupados em o quê? Colocar o quê? Mantimento dentro de... E a vida dos nossos maridos também são muito agitadas. Está tudo agitado, né? Mulher, marido, filho, está todo mundo agitado. A Bíblia nos chama atenção para as necessidades de organizarmos bem as nossas atividades para um bom uso do quê? Do tempo. Especialmente com a... Nossa, a Bíblia ensina até isso para a gente. Não é isso? Eclesiastes 3:3, lá no Velho Testamento, qual é a afirmação que a gente tem lá? Há tempo para tudo debaixo do céu. Não é verdade? E a gente vai meditar um pouco sobre isso. Você planeja suas tarefas antes de realizá-las? Sim ou não? Quer que eu passe o microfone? Ou vocês podem responder para você? Bom, eu coloquei ali duas pessoas, um casal, né? Coloquei a esposa, ela está fritando o ovo, limpando a casa, está na internet, foi no caixa, cuidou do cachorro, cuidou do neném, está limpando a casa. São esses os nossos papéis? Sim, né? Tem que ter muitos braços para dar conta. E aí o nosso marido, né? Ele está ali também cheio de agenda, telefone, e aí simboliza o trabalho dele, seja qual for o trabalho. E ele também tem que ter muitos o quê? Muitos braços para poder dar conta. Mas aí eu pergunto, vocês planejam a vida de vocês? Sim ou não? Quem quer falar? Mais ou menos. Às vezes a gente planeja algumas coisas, mas outras a gente vai atropelando. Então vamos mais aprofundar aqui a corajosa, né? Que tipo de coisa? Você vai fazer os membros domésticos e o nosso futuro, né? Às vezes a gente vai fazendo, né? Mas meio difícil. Quem mais planeja aí a vida? Quem mais planeja? Hã? Quem é que planeja assim? Nós vamos pintar a casa para o Natal. Não quero dizer que nós estamos no 18. Tá? Quem é que disse que vai trocar aquela luminária? E fica lá, né? Ih, mistério, tá Deus falando aí. Quem é que diz vamos trocar o piso dessa varanda, né? E tem várias coisas, verdade? Eu estou com um desafio lá em casa, preciso arrumar um quartinho. Já estamos em agosto. Conheço uma pessoa que tudo que ele vai fazer, ele planeja antes. Aê! Vamos ver o gelo, gente. Vai lá, quer falar?
compra, para fazer obras, eu sempre manejei, no caso, piso, para trocar o piso lá de casa. Então, assim, há 6 meses que eu já comprei, está guardado em cima. Eu só não sei quando eu vou fazer, entendeu? Mas eu já comprei. Estou comprando as coisas de pouco e na hora de pagar o pedreiro, que é o mais bruto, né? Foi certo, mas assim eu vou comprando as coisas um pouquinho. Porque senão não dá. Aí, Paulinho, está no projeto, né? Pelo menos o piso já está comprado. Bom, querido, na verdade, o que acontece é que muitas das vezes a gente planeja, às vezes até fora. Ai, no meu serviço amanhã eu vou chegar cedo. Quem trabalha amanhã já sabe, né? Gente, eu vou chegar cedo, eu deixei pendente o negócio lá sexta-feira, né? Quem trabalhou até cedo. Só que com a família, que é o nosso foco aqui hoje, muitas das vezes a gente não programa férias juntos, não programa um passeio por ano. Amor, tu viu o negócio lá da CDC que eu deixei em cima da mesa? Ano passado, irmão, eu passei por ano. Irmão, tu tem que aproveitar, irmão. O espera pra onde? Entendeu? E vou falar, não adianta falar o que a gente não viu. Nosso passeio. Bom, então o que acontece? A gente precisa marcar juntos algumas coisas, tá? Porque se a gente não der prioridade nesse momento de família, alguma coisa ou muitas coisas vão se perder, tá? Então a gente pode ser que nem um casal ali, mas a gente não pode deixar de ver o principal, tá? Vamos à frente então. Por que organizar a agenda familiar? Isso, ó, nós vimos um grande exemplo de organização, né? O Léo. Ele, como não havia planejado falar, ele quase não falou, não é isso? Mas nós temos que realmente, né, ficar se organizar, né? Amados, Pai Senhor, como que é interessante nós aprendermos sobre o tempo, né? O que a Bíblia vem nos ensinar a respeito do tempo? O que nós temos feito do tempo com as nossas vidas? Nós sabemos que quando nós nascemos, é como eu estive pensando isso quando eu estava estudando essa lição, como se uma ampulheta, né? Ampulheta é aquele instrumento que mede o tempo, né? Cheio de areia, aquela areia vai descendo, vai se esvaziando até finalizar um determinado tempo. E a nossa vida é como se fosse uma ampulheta, né? Nós nascemos, ela é tombada, ao contrário, começa a marcar o nosso tempo. Bom, nós não sabemos quanto tempo que nós vamos viver aqui neste mundo. Sabemos? Também está sabendo quanto tempo vai ficar aqui? Bom, então é todo mundo igual. Então nós temos que ver o quê? Um dia de cada vez. Bom, o Salmo nos fala o quê? Sobre a sabedoria. O que a Bíblia nos ensina sobre a sabedoria? Nós lemos aqui, né? Ensina a contar os nossos dias. De maneira que alcancemos o quê? Corações sábios. Como é que nós aprendemos a contar? Como que nós aprendemos a contar? 1 e 1, não é isso que a gente aprende na escola? 1 mais 1 mais 1 mais 1. Quando a Bíblia nos ensina a contar os nossos dias, é exatamente isso. Nós temos que aprender a contar os nossos dias. Só que a gente vive como se nós, o nosso planejamento, isso é muito bom, nós planejarmos, mas às vezes planejamos para 10, 15, 20, né? Quando me aposentar, mas quantos dias vai levar até você se aposentar? Quantos minutos você vai viver até se aposentar? Quantos segundos você vai viver até você alcançar aquele objetivo? Nós não sabemos, mas nós sabemos que o tempo é um presente que Deus nos dá a cada dia e a cada momento. Agora nós temos essa sensibilidade de quando nós acordamos, é um presente que Deus está nos dando. Nós temos ali praticamente, ou pelo menos visualizando 24 horas para que nós possamos estar diante de Deus, fazendo, provendo as nossas necessidades, as nossas responsabilidades e principalmente nos voltarmos do nosso tempo para Deus. Nós temos essa consciência do tempo que nós temos diariamente. Nós contamos e valorizamos os nossos minutos. Não, quando a gente começa a estudar sobre tempo, a gente começa a ver que é muito interessante, né?
Quantos minutos, como que é importante um minuto na nossa vida, um segundo na nossa vida, como que é importante nós aprendermos a valorizar o tempo que nós temos. E a Bíblia nos ensina que nós devemos aprender a contar os nossos tempos de maneira que alcancemos o que corações sábios. Amados, é importante nós trabalharmos, é importante nós estudarmos, é importante nós cuidarmos da nossa família, é importante nós estarmos na igreja, é importante nós vivermos em sociedade, é importante nós estarmos prontos e disponíveis para abençoar o nosso irmão. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a administrar esse tempo de maneira que ele seja um tempo produtivo, que seja um tempo que realmente venha trazer proveito e crescimento para as nossas vidas. Mas quando o salmista fala que nós devemos aprender a contar os nossos dias, é exatamente isso, é valorizar o momento. Ontem já passou, né, realizamos algumas coisas, outras deixamos de realizar. Amanhã nós projetamos realizar alguma coisa, mas não sabemos se vamos ter essa oportunidade de realizar. Mas hoje, exatamente hoje, nós sabemos que Deus está nos presenteando com esse momento. Amém. De estarmos aqui na casa do Senhor. E esse é um tempo precioso. E quando o Salmo nos fala exatamente sobre isso, nós devemos aprender a contar os nossos dias, porque a nossa vida ela é finita. Tiago 4,14 fala o quê? Que nós não devemos o que presumir do dia de amanhã, porque não sabemos o que vai produzir o dia, né? E que a nossa vida, aí a gente tem um entendimento bem claro que a nossa vida é muito rápida e passageira. Ele fala exatamente o seguinte: a nossa vida é como um vapor, que por um pouco aparece e por outro se desvanece. Irmãos, como que é interessante nós termos, a gente tem no nosso DNA, nós temos essa sensação da eternidade, porque Deus nos fez para sermos eternos. Então a gente vive a nossa vida achando que nós vamos viver, e não tem fim, mas tem um fim. E a Bíblia nos faz entender que esse tempo ele é finito, ele é rápido, né? O salmista, antes de chegar nesse ponto, o Salmo fala exatamente o seguinte: o que é o tempo para Deus? Ele vem falando o quê? Que o tempo para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia como 1000 anos, e que a nossa vida ela é como uma erva que cresce durante o dia, à tarde já deu a flor e mais tarde ela já secou. É assim a nossa vida. E o que nós temos feito com o tempo de vida, que é muito curto, o que nós temos feito com ele? O que nós temos feito para administrar esse tempo que Deus nos dá como um presente? E o que nós temos feito com esse tempo? Para se tornar um tempo precioso, um tempo prazeroso para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da Igreja de Jesus, para nossas vidas. O que eu tenho feito desse tempo? Porque, irmãos, é bem verdade que às vezes nós analisamos tantas coisas que dão errado, principalmente no relacionamento, que às vezes a gente fica segurando por muito tempo aquela bandeirinha: ó, eu não abro mão desse sentimento, você me magoou, você me chateou, e a vida está passando. Minutos preciosos você poderia dizer assim: minha irmã me perdoa, minha esposa me perdoa, minha esposa eu te perdoo. Vamos recomeçar agora nesse instante, vamos viver de momento intenso esse momento que nós temos de vida. Irmão, só quem sabe o que é estar perdendo uma pessoa que a gente ama é que talvez valorize o tempo desperdiçado. E às vezes nós não precisamos chegar às vezes num momento desse para reconhecer, porque é como a palavra de Deus está nos dizendo sobre a sabedoria. A sabedoria, nós entendemos isso, que a nossa vida ela é finita, ela tem um tempo determinado. E que o tempo que nós temos, nós precisamos aproveitá-lo. E o mais interessante é nós aproveitarmos de tudo que nós precisamos realizar com eficiência, com produtividade, com amor, com gratidão, vivendo a nossa vida dessa maneira, com harmonia, procurando trazer bons momentos para o nosso lar, para a nossa família, para a Igreja de Jesus. É o tempo na presença do Senhor.
Não, sabedoria é exatamente isso. Eles estão falando, ensina a contar os nossos dias de maneira que alcanceis os nossos corações de sábios. Porque quando nós entendemos que o Senhor está à frente de todas as coisas e Ele que nos dá o dia para nós vivermos, 1 minuto por segundo, nós vamos entender que Deus está na direção de todas as coisas. Aí nós vamos colocando o nosso tempo à disposição do Senhor, para que o Senhor esteja aqui administrando, nos orientando como viver diante das dificuldades, como viver diante das crises. Nós precisamos o quê? Aprender isso com o Senhor. Então, alcançar o coração sábio, irmão, é exatamente a dependência de Deus que nós temos que colocar no nosso tempo. A nossa vida, o nosso dia, a nossa família. E eu fico pensando, isso é fácil, irmão, dependermos, colocarmos isso, Deus como prioridade do nosso tempo. O salmista fala que alguns minutos, alguns instantes, estar na presença do Senhor vale mais do que o quê? 1000 dias, do que um tempo muito grande. Será que nós reconhecemos? Porque o tempo que nós estamos passando aqui para aprender da palavra do Senhor. E esse tempo é um tempo muito precioso. Nós valorizarmos estarmos aqui é alcançar corações sábios, porque nós estamos deixando de estar fazendo tantas coisas, está um dia tão bonito. Nós poderíamos estar lá querendo ir numa casa de praia, nada de ser errado nisso, nós poderíamos estar optando por estar participando de um outro evento, que também não é errado, mas nós precisamos o quê?